tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne.
você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a Amém, graça e paz em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que o Senhor liberte de nós mesmos nessa temática desse mês de janeiro e também de fevereiro, onde nós falaremos sobre a libertação da nossa alma, a cura dos nossos ferimentos da alma, as intoxicações que fomos assimilando no decorrer dos anos. Então essa é uma música tema para a gente pensar sobre a luta que há em nós, o querer fazer o bem e o não fazer o bem, que é uma luta constante na sua vida, na minha vida, no nosso coração. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, de que todos nós não estamos isentos, todos nós temos a influência das toxinas que tomam o nosso coração. Então o primeiro passo é reconhecer, o segundo é decidir, agir para que isso mude na nossa vida. E que bom que você veio aqui essa noite, que bom que você veio a esse lugar. Isso mostra então que você está muito interessado em resolver esses problemas das toxinas da alma, as contaminações do seu ser e colocar tudo no altar do Senhor. Não se envergonhe, isso não é um fato que pega somente o seu coração, não é uma luta que faz parte apenas da sua vida. Todos nós vivemos essa luta diária e constante para que a gente possa viver o melhor de Deus na nossa vida e no nosso coração também. Então, você que está vindo hoje pela primeira vez aqui, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Eu sou o pastor Denis, sou pastor aqui dessa igreja, juntamente com o meu amigo pastor João Batista, e para a gente é um grande privilégio receber vocês nesse lugar. E se você, por acaso, está vindo hoje pela primeira vez, tem o direito e tem também o dever de pegar um presente que nós preparamos para você no final dessa celebração. Saindo daqui à direita, você pode imediatamente ir lá e encontrar no final da nossa celebração o seu presente que a gente fez com muito carinho para você levar para sua casa e também poder retornar mais vezes, tá bom? Deixa-me passar alguns avisos para vocês, rapidamente, para a gente saber o que está acontecendo na nossa igreja, o que nós estamos aí idealizando para o começo desse ano de 2017 e também para esse mês de janeiro. Em primeiro lugar, nós estamos com a nossa série de mensagens na Terça da Esperança, que chama Encontros com Jesus. Queridos, tem sido ministrações preciosas quando fala a respeito de o que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. E você sabe disso, venha para participar. Se você ainda não sabe, venha conferir, venha descobrir o que Deus faz na sua vida quando você tem um encontro. Não com a igreja, não com o pastor, não com as pessoas, mas diretamente com Jesus, o que Deus faz na nossa vida. Próximo aviso. Nós estamos com agora um projeto novo na nossa igreja, além da nossa escola de música. Por favor, irmãos e irmãs, nós agora estamos com a nossa escola de música um pouco parada em virtude das férias. Algumas ainda estão acontecendo, algumas aulas, mas nós retornaremos a partir da segunda quinzena de janeiro com muita força. Então, na escola de música, você que não tem condição de pagar o seu instrumento, você que quer aprender, por favor, nos procure. Nós temos condições para que isso seja também um projeto social da nossa igreja e possa também influenciar a sua vida e do seu filho. Então, nos procure, você que não tem condições também, para entrar na escola de música, e nós queremos que seu filho participe. Inclusive, nós temos agora um projeto de karatê que vai acontecer na nossa igreja às segundas, quintas e sextas, das 20 horas até às 21 horas. É 1 hora de treino, e nós fizemos aí uma parceria muito legal com um amigo da nossa cidade, que estava sem um lugar específico e propício para o treinamento. Então nós fizemos uma parceria cedendo o nosso espaço, a fim de que isso também pudesse ser um projeto da nossa igreja. Então as aulas de karatê vão começar aqui no salão social da nossa igreja a partir de amanhã às 20 horas. Se você quiser vir conferir, trazer o seu filho, a sua filha, conversar com o professor Eduardo, ele estará aqui e você pode tirar então as dúvidas, relações também a pagamento. É um projeto também com viés social. Você que não tem condições pode vir conversar com o professor Eduardo, diretamente com ele. Com certeza nós estaremos também integrando seu filho, sua filha, e você
que também quer participar. Então, são crianças a partir dos 7 anos e até o quanto a saúde aguentar e o corpo tiver condições de fazer isso, tá bom? Então amanhã já começa às 20 horas, só conversar com o professor Eduardo, já é um projeto agora da nossa igreja também, na nossa cidade, tá bom? Espero que vocês participem, que vocês incentivem e que vocês continuem contribuindo financeiramente para que tudo isso aconteça na nossa igreja, porque é graças à sua contribuição que nós podemos ter um lugar fresquinho para sair da nossa casa e esconder do calor hoje. Graças à sua contribuição, nós temos projetos acontecendo que podem abençoar sua filha, seus filhos e sua família. Então não deixe de contribuir com a causa e também com a obra do Senhor, ok? Outro aviso, nós temos aí um treinamento de Que Discípulos, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, um sábado, vai começar no sábado, aliás, tem outros dias também, você vai descobrir isso conversando com a Daniele, que é a nossa líder do Ministério Que Discípulos. Então, nós estamos precisando de pessoas que participem conosco da nossa atividade com as crianças. Eu queria que você se dispusesse a isso. Agora tem uma dica para você, eu não sei se eu tenho dom, não sei se eu quero, então venha fazer o treinamento sem compromisso, participe, não tem inscrição, é gratuito e vai ser um tempo precioso que virá uma pessoa altamente capacitada da nossa primeira igreja de Londrina e ela dará um treinamento aqui para todos os facilitadores e facilitadoras. Qual é a idade? A idade da responsabilidade. Qual é o sexo? Masculino e feminino. Você que é homem ou mulher, pode nos ajudar nesse ministério com crianças da nossa igreja. Eu espero que você esteja sendo tocado e tocada com esse aviso e diga, eu quero participar. É só procurar a Daniele, dá uma levantadinha na mão aí, Dani, por favor, a Dani está lá do outro lado, e falar com ela no final do culto, dá o seu nome, eu quero participar. Sem compromisso, venha participar do treinamento. Depois você diz, eu acho que eu estou preparado, eu posso ser professor, posso ser facilitadora, ou não, posso ajudar, posso ser um cooperador, venha participar com a gente desse treinamento, tá ok? Próximo aviso, nós estamos então com a nossa série de mensagens desintoxicando a alma, e eu espero que você esteja convidando pessoas para participar disso também. E mais um aviso temos? Esse aviso para você que não veio no domingo anterior, 12 dias de oração para 12 meses de celebração. Nós vamos orar de janeiro até dezembro do ano de 2017, cada dia dessa semana. E começando hoje, pode dar um toquinho na tela aí? Hoje, mês de janeiro de 2017, nós vamos orar pelo nosso mês, que é de janeiro de 2017, hoje. Nós vamos clamar por esse mês de viagens, de férias, de descanso, de planejamento, de votos, de projetos pessoais, de trabalho. Nós vamos orar pelo mês de janeiro, para que esse mês, que está aí hoje é dia 9, né? Hoje é dia 8, vamos orar para que esse mês seja produtivo, abençoador e um mês agraciado pela presença de Deus nas nossas vidas. E então o que vai acontecer? Amanhã, às 19h30, nós vamos orar pelo mês de fevereiro. E olha só, pessoal, marque bem o horário, 19h30 em ponto nós começamos, por quê? É das 19h30 às 20 horas, também não passamos. Então é 30 minutos, nós vamos cantar louvores, ouvir a palavra e orar pelo nosso mês de fevereiro. Terça-feira não é às 19h30, é às 20, porque nós vamos aproveitar a nossa celebração Terça da Esperança. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 19h30. Exceção é a terça, tá? Que é às 20 horas. Venha participar com a gente, faça uma campanha. Eu vou orar todos os dias desse ano, eu quero orar pelos todos os meses desse ano, participando todos os dias dessa campanha de oração. 12 dias de oração para 12 meses de celebração. Eu conto com você amanhã, às 19h30 até às 20 horas, aqui no templo. Começamos pontualmente, terminamos pontualmente, e você pode voltar ao seu compromisso. Pode vir com a roupa de serviço, pode vir com a roupa da escola. Bom, depende da escola, não vai dar certo nesse período de férias, mas pode vir do jeito que você estiver. Se estiver fazendo caminhada, estiver fazendo pedalada de bicicleta, pode vir do jeito que você quiser, deixar a bicicleta aqui à frente, mas vamos orar nesses 12 dias que começam o ano, para 12 meses de celebração em nome de Jesus, tá ok? Vamos fazer isso agora? Convido você a se colocar em pé, vamos orar pelo nosso mês de janeiro, isso. Então eu quero lembrar alguns assuntos que nós vamos orar aqui e pedir diante da presença do Senhor que isso aconteça. Vou pedir para a Dona Cleusa vir aqui à frente. Dona Cleusa, por favor, ela é a nossa líder do Ministério de Intercessão, ela vai orar pelo nosso mês de janeiro. Então eu queria que você fizesse o seguinte, que você unisse aí em grupos de 5 pessoas, não muito perto de você aí, que você pulasse um pouquinho aí, fizesse círculos de 5 pessoas, tá bom? E dê as mãos, isso, 5 pessoas. Nós vamos orar pelo mês de janeiro nosso e dos nossos irmãos, nosso e dos nossos amigos, tá? Isso, nós vamos, pode fazer grupos aí de 5 pessoas, quiser pular umas 3 cadeiras aí, fica bom também, para a gente orar uns com os outros. E nós vamos orar pelo nosso mês de janeiro e pelo mês de janeiro dos nossos irmãos, tá bom? Pode começar, irmãos, vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por nós estarmos, Senhor, aqui, ó Pai, agora diante da Tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, nós estamos louvando, Senhor, glorificando, exaltando, Senhor, o Teu nome, Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por nós podermos, Senhor, estar aqui, ó Deus, intercedendo, Senhor, orando, Senhor, pela nossa igreja, pela família da igreja, Pai. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, Senhor, no decorrer, ó Deus querido, deste mês de janeiro, ó Pai. Ó Deus querido, que seja, Senhor, um mês, Senhor, abençoado, Senhor, um mês de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Esteja, Deus querido, abençoando, Senhor, a cada família, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a cada projeto, Pai querido, que vai ser, ó Deus querido, feito, Pai. Cada trabalho, Deus querido, que tem, Deus querido, no decorrer, Senhor, deste mês, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, é que nós entregamos, Deus, nas Tuas mãos, Pai. Esteja, Deus querido, com cada um, Senhor Deus. Esteja, Deus querido, fortalecendo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que hoje, ó Deus querido, este primeiro dia, Pai, da campanha, Deus querido, que nós estamos, Senhor, colocando diante da Tua gloriosa presença, Pai. E abençoa poderosamente, que eu venho já te louvar, que eu já venho te agradecer, Senhor Deus, pela vida, Senhor, dos pastores, Deus, pela vida do pastor Denis, pela vida do pastor João, Pai. Louvamos e glorificamos, Senhor, o Teu nome, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, e que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço nessa pessoa perto de você e fala Feliz Janeiro de 2017. Isso, amanhã a gente vai falar Feliz Fevereiro de 2017, tá bom? Um Feliz Janeiro de 2017 para todos vocês. Amém, você pode se assentar novamente, por favor. Eu queria dizer algo para você, que você também se preparasse já, para que fora essa semana na outra, semana que vem eu trago mais detalhes. Nós estamos aí fazendo o planejamento do nosso mutirão. Nosso desejo era começar nesse próximo final de semana, mas tem muitos detalhes para a gente resolver ainda essa semana, correr atrás, para a gente conseguir começar o nosso mutirão da pintura da nossa igreja. Então a gente já fez mutirão lá na escola, fez mutirão numa casa de uma pessoa aqui da nossa cidade, e nós fizemos mutirão do amor através dos alimentos, e agora é hora de fazer um mutirão pela nossa comunidade. Eu queria que você já se preparasse, que nós vamos pintar a nossa igreja, vamos deixar ela mais bonita, por fora, por dentro, dar uma arrumadinha, e eu queria que você já se preparasse para isso, mas eu trago maiores informações semana que vem, tá ok? E você que está no nosso time de futebol, não esqueça, sábado agora tem às 16 horas, tá rolando um futebol legal, nós tivemos aí a presença de 30 pessoas, 30 jovens e adultos jogando futebol com a gente nesse sábado, foi precioso, e eu espero que sábado que vem você esteja conosco lá às 16 horas, basta você comparecer na FUNG, Associação dos Funcionários do Manhã Globo, tá? Hoje, dia 8 de janeiro, é um dia especial, querido, um dia muito fundamental, e para isso eu queria chamar uma pessoa aqui que viesse à frente, pastor João, a família dele. Pode vir, pastor João, cadê o senhor? Isso, pode vir a família também, se puder. O Abner que está aqui, né? Não sei se a Mirella também está, mas vir aqui à frente, nós queremos agradecer a Deus. Na verdade, dia 7 de janeiro ontem, o pastor João completou 40 anos de ministério. Muito obrigado, tá? 40 anos de ministério foi o que o pastor João completou ontem. Então, no dia 7 de janeiro de 1976, 77, nós estamos em 2017, 7 de janeiro de 77, um dia especial onde ele foi ordenado. Tinha acabado de sair do seminário e imediatamente ele foi para o campo pastoral ordenado. Então já faz 40 anos que ele está nessa luta, que está nessa labuta, que está nesse trabalho tão recompensador que é o ministério pastoral. Não somente ele, porque quando a gente é pastor, também a nossa família acaba comprando o ministério e adquirindo o ministério com a gente. Então agradecer a Deus pela Isa, o Abner, a Mirella, que foi agregada depois, não é verdade? Nós também temos a Lilian, a Vivian, também os agregados. E nós queremos agradecer a Deus pela família do pastor João, que serve aqui conosco já há 10 anos, e está completando esse ano, o 11º ano, né, pastor, de ministério conosco. Então, antes de a gente orar por ele, entregar uma lembrancinha, nós queremos que, por favor, passe o vídeo que nós preparamos para esse momento tão especial, e nós queremos depois orar pela vida do pastor João. Quem vai fazer essa oração é o presbítero Luiz Carlos, que é o vice-presidente do conselho
Ele vai orar pela vida do pastor João, toda a sua família e pelos 40 anos de ministério. Vamos ver esse vídeo, Gabriel. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Amém. Chega mais para cá, pastor. Vem aqui para o centro, por favor. Pastor João, quero agradecer pela oportunidade, o privilégio de poder servir o Senhor aqui na IPI de Sertanópolis. Talvez vocês não saibam, mas foi o pastor João que me escolheu. Como diz aquele texto, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi vocês. E diante de algumas propostas de alguns pastores para vir aqui, o pastor João optou pela nossa pessoa. E eu agradeço por ter escolhido a gente, pela oportunidade de servir no ministério, de dar continuidade ao que o Senhor começou aqui. E eu digo que eu sou muito honrado de poder trabalhar ao seu lado, de poder criar essa parceria, essa confiança, essa amizade, para a gente poder trabalhar junto e a gente poder ter um resultado tão abençoado como a gente tem tido nesses últimos dias. Pastor, muito obrigado. O senhor quer dizer alguma coisa? Fala. Agradecer a Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. E dizer que quanta diferença, né? Olhando essas fotos aí, tempo de seminário, usando um óculos desse tamanho naquela época, né? E agora, graças a Deus, não preciso mais. Então, louvando a Deus realmente pela vida que Ele tem nos dado, a família que Ele tem nos dado, que tem sido o suporte nosso. Eu creio, assim o pastor Denis também pode falar, que se não for a família, está segurando ali, não dá.
Você pode estender sua mão para cá, nós vamos orar pelo pastor. Pai Santo, ainda na Tua presença. Pai, como é bom, como é maravilhoso, ó Pai, poder participar de um momento tão maravilhoso, onde nós vemos aqui o testemunho, nós vemos a vida do pastor João, 40 anos, ó Pai, no seu ministério. Pai, com certeza momentos difíceis, mas muitas vitórias, ó Pai, com certeza o Senhor derramou na vida do pastor João. Pai, continue abençoando a vida dele, da Isa e dos filhos, todos os da família, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor trouxe ele aqui durante 10 anos, 11 anos aqui conosco. Continue abençoando, Senhor. Obrigado por essa parceria, pastor João, pastor Denis. Pai, continua, Senhor, abençoando esta igreja. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar trazendo e levando a palavra, que nós possamos ganhar almas para Ti, almas, ó Pai, sertanópolis para Ti. Pai, continua, Senhor, abençoando. Abençoa o pastor João, a sua saúde. Pai, dê a ele bastante, ó Pai, saúde, junto com a sua esposa, bastante alegria. Pai, muito obrigado. É no nome de Jesus, Pai, o Teu Filho amado, que nós pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Eu vi que você veio cheio de hoje, é porque é data especial, né? Dormiu, né? Você pode aplaudir mais uma vez, queridos? Isso, glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, família. E eu queria desafiar você, né? Que você não fosse embora, você dar um abraço e um feliz aniversário para o pastor João nessa noite aí, aniversário de 40 anos de ministério, que você pudesse dar um abraço a toda a família também e agradecer a Deus por isso. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Você já sabe o que a igreja faz, você já sabe os sonhos que nós temos, você já participa da nossa comunidade, então você sabe qual é o dever da contribuição, você sabe qual é o benefício e o privilégio de contribuir. Se você está nos visitando, você não precisa se sentir constrangido, mas se quiser colocar algum valor no altar do Senhor, você pode fazer isso também com muita alegria. É só assim que o Senhor pede, que seja feito com alegria. Aqui na frente nós temos as urnas, enquanto cantamos essa primeira canção, você pode devolver o seu dízimo e a sua oferta. Pai, nós colocamos diante do seu altar essas mãos que contribuirão, que ela seja não somente o sustento da tua obra aqui em Sertanópolis, mas o seu reino espalhado sobre a face da terra. Use essas mãos para semear nesse solo e produtivo terreno da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Cantarei pra sempre o teu amor.
Senhor, cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. A tua morte me livrou, a tua morte a vida me deu, o teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, cadê as palmas? Cantarei pra sempre eu cantarei pro Senhor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me correrei pra te encontrar, Senhor. Correrei pra te encontrar, eu correrei ao seu encontro. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que corra ao encontro do Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, Ao Deus que me amou. Ele nos ama profundamente. Aplauda mais forte mesmo o nome do Senhor, porque Ele não poupa esforços para nos amar, amém? Diz para a pessoa que está do lado, ó, vamos cantar mesmo para o Senhor, mas diz com um sorriso. Eu sei que está meio escuro, mas pode falar, ó, vamos cantar mesmo, porque esse amor é maravilhoso para ser vivido, meu querido. A gente não pode deixar esse amor passar despercebido. Nós temos que cantar, nós temos que falar deste amor, nós temos que viver este amor, amém? Os montes correm para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por ti. Levanta suas mãos. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, meu rio de abra o seu coração. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor
falando isso nos ouvidos do seu Pai, do Senhor, dizendo assim para Ele: cantarei teu amor para sempre. Aleluia. Como é bom poder cantar o teu amor, Pai. Como é bom poder dizer isso nos seus ouvidos, Senhor. Eu quero cantar o teu amor para sempre. Nós sabemos que somos tão imperfeitos, Senhor, temos tantas falhas, mas o Senhor nos ama dessa forma, o Senhor nos aceita, o Senhor nos perdoa. Todo aquele que se achega até a Ti, Senhor, encontra os Seus braços abertos e o Senhor está pronto para recebê-lo, Pai. Nós queremos cantar mesmo, nós queremos viver mesmo este amor, Senhor. Apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, nós queremos viver intensamente esse amor, Senhor. Nós queremos viver verdadeiramente esse amor, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, Pai. Porque o Senhor já conquistou para nós todas as coisas. Lá naquela cruz, o Senhor já nos garantiu a vitória. E quando nós chegamos até o Senhor e reconhecemos isso, Pai, a sua vitória naquela cruz, o seu sangue derramado, Pai, aquele grito de liberdade quando o Senhor disse: está consumado. Ali o Senhor aniquilou o inferno, Pai, e nós te rendemos toda a honra e toda a glória que o Senhor merece. Queremos poder declarar isso todos os dias da nossa vida, Pai, que viveremos, que cantaremos, que expressaremos o seu amor, Pai, por todo sempre, de eternidade a eternidade, Senhor. Foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado. Naquela cruz tudo foi apagado. Minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida,
nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Senhor, nós estamos diante da sua presença. E diante dessa presença especial, nós sabemos que não há cadeias que possam suportar. Não há prisões o suficientes, ó Deus, que possam nos impedir de experimentar o que o Senhor tem na nossa vida. Não há nada, Senhor, que impeça quando o Senhor quer agir. Diz a tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? E Deus, quantas pessoas aprisionadas aqui essa noite por ignorância ainda não descobriram o poder libertador do nome de Jesus. Quantas pessoas aqui acorrentadas, ó Deus, por desprezo, ainda não se achegaram à presença de Jesus e se apropriaram daquilo que lhes é garantido. Quantas pessoas, ó Deus, aqui essa noite que ainda não entenderam que na presença de Jesus há liberdade, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que na presença do Senhor, ó Deus, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, nós cremos na tua palavra, e se há alguma cadeia nos aprisionando, dissemos, ó Deus, pessoas que servem ao Senhor de todo o coração, com integridade, com justiça, com coração reto. Se existe alguma coisa que aprisiona os nossos passos, que rende as nossas mãos, que impede o nosso andar na tua presença, Pai, nós nos apropriamos do grito na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos daquele brado que disse: está consumado, já está feito, já está realizado. Nós só precisamos nos apropriar dessa verdade. Meu irmão, minha irmã, se aproprie dessa verdade. O que é que tem escravizado o seu coração? Se são vícios, derrotas, perdas constantes, pessimismo, dores, traumas, o que é que tem acorrentado a sua alma? Medo, insegurança, ciúmes, inveja, rancor, o que tem prendido a sua alma? Essa noite é tempo de libertação. Deixa o Senhor libertar a sua alma. Deixa o Senhor libertar a sua alma. E diga: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de um milagre essa noite. Venha nesse lugar, Senhor. Vamos cantar isso, filho de Davi. Filho de Davi, vem sobre esse lugar. Filho de Davi, você precisa disso? preciso de um milagre. Então diga isso ao Senhor. Tem misericórdia. Qual é o motivo das suas cadeias? Diga para Ele: quebra, Senhor. Quebra as correntes. Quebra, Senhor, e cura. Você pode cantar isso mais forte para a glória do Senhor?
Você pode dizer mais uma vez, mais forte. Oh Senhor, Filho de Davi, Senhor. É o Senhor Jesus que liberta. Nesse nome há salvação. Nesse nome há poder. Nesse nome há cura. Nesse nome há salvação. Nesse nome há tudo que você precisa essa noite, meu querido. Quebra nesse lugar, Senhor. E cura as feridas do teu povo. Desintoxica nossa alma. Liberta o Senhor nesse lugar pelo Cristo da cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós nesse lugar, Senhor. Precisamos. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos livres em Teu nome, Jesus. Obrigado porque somos livres em Teu nome, Jesus. Encontramos no Senhor o que precisamos. Nossa liberdade está em Ti. Glória ao Seu nome. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo tempo que nós tivemos juntos aqui para adorar o Senhor. Crianças de 3 a 8 anos, por favor, venham aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos, é hora de vocês. Crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por vocês. Orar com vocês, na verdade, aqui, né? Deixa eu passar aqui, por favor. Então, nós vamos orar. Se você está nos visitando e talvez o seu filho não fique confortável aí, pode ir com ele, para ele se adaptar lá, tá bom? De 3 a 8 anos, pode ficar um tempinho, se for necessário, ficar o tempo todo, para poder integrá-lo à nossa equipe. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Abençoe essa nossa salinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, tá? Deus abençoe vocês. Com a nossa série Desintoxicando a Alma acontecendo, nós hoje vamos falar sobre esse tema, palavras tóxicas. O que são as palavras que saem dos nossos lábios e saem do nosso coração, obrigado, e que afetam diretamente a nossa vida. Cara de pedra. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas ela parece uma frase inofensiva, parece uma frase sem muito sentido, parece uma frase que não tem muito a ver. Mas deve ter pensando e imaginando o território que essa frase, ela pode cair, ela pode ser altamente destrutiva, ela pode ser altamente tóxica, ela pode envenenar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu no período da minha adolescência. Eu descobri o que essa palavra significava por volta dos meus 14 anos de idade, em pleno auge daquilo que nós chamamos de um dos períodos mais tensos, mais irritantes e mais complicados da vida de um adolescente, que nós denominamos de puberdade. Puberdade é um período onde nós oscilamos de humor, onde nós nos sentimos sempre o patinho feio da história, e às vezes de fato nós somos, quase sempre, a voz ela sai com uma taquara rachada, o corpo ainda não tem uma definição correta, parece que o cabelo nunca nasce do jeito correto, parece que nesse período tudo fica mais difícil no nosso organismo, tudo mais difícil nas nossas emoções e tudo fica mais difícil nas nossas estéticas. Pois bem, essa palavra foi semeada inofensivamente por um dos amigos da escola, quando nós estávamos numa determinada tarde, brincando como qualquer adolescente. Ele virou para mim e disse: "Nossa, você parece uma cara de pedra." Ué, como assim? Fui para minha casa e olhei. De fato, a palavra cara de pedra é utilizada, não sei se foi utilizada para você ou se você já viveu, para jovens ou adolescentes que têm espinhas. E não apenas espinhas, muitas espinhas. É como se você olhasse no espelho e todas as crateras de Marte tivessem migrado para a sua face.
É como se a sua face fosse parecida com um lado da lua, que você vê e está toda meio que deformada. Não eram poucas espinhas que eu tinha, eram muitas. E quando essa palavra cara de pedra surgiu para mim, ela simplesmente desbancou a minha autoestima, destruiu o meu comportamento e comprometeu a minha integração, inclusive com os meus amigos, e a minha identidade pessoal. Quando eu descobri que eu tinha cara de pedra, todos os meus relacionamentos começaram a ser motivados pela minha face. Então eu tentei de tudo. Já que era o meu rosto, que era o meu problema, eu tentei leite de rosas, passar antes de dormir. Eu tentei leite de magnésio, clara de ovo. Minha mãe não vencia comprar ovo lá em casa. Eu abria, tirava a clara, passava, deixava secar, depois lavava com água corrente. Tentei água de arroz, né? Tentei de limpeza de pele. Fiz de tudo um pouco, mas isso simplesmente não desaparecia do meu rosto. O resultado, a minha adolescência se prolongou mais do que eu queria. E aquilo simplesmente não aparecia. E aquilo simplesmente não desaparecia da minha face. Então a palavra cara de pedra foi uma palavra que marcou a minha infância, e a minha adolescência, e mostra como que uma palavra pode ser altamente destrutiva. Quando isso caiu no meu território emocional complicado, quando isso afetou uma toxina na minha alma, os meus sistemas de valores, os meus sistemas de crença, a minha identidade, a minha autoestima, simplesmente foram por água abaixo. Porque tudo que eu sentia com essa palavra era a sensação de feiura e de inadequação. Todo mundo era mais bonito que eu, e todo mundo não tinha espinha, só eu que tinha. E para variar, sempre quando tinha um dia mais importante na minha vida, como a formatura, a festa de um aniversário, sempre saía aquela no meio da testa, que não dava para você enganar e nem esconder. Aquele pozinho que eu usava da minha mãe, às vezes, para esconder uma ou outra, para não ficar, afetava indiretamente a minha autoestima. E eu sei o que essa uma palavra, que às vezes inofensiva, pode fazer quando cai no território do nosso coração. Por quê? Porque as palavras, na verdade, quando a gente entende a origem delas, e quando a gente para pensar sobre elas, elas criam cenários ao nosso redor que decoram a realidade do nosso mundo. Eu não conseguia ver mais as minhas habilidades, eu não conseguia ver mais a minha gentileza, não conseguia ver mais a minha facilidade de integração, eu não conseguia ver os meus pontos fortes, não conseguia ver as qualidades que eu possuía como ser humano. Eu só olhava no espelho e conseguia ver as minhas debilidades. O cenário que a palavra cara de pedra criou em mim era um cenário de desordem, é um cenário de caos, e que desenhou a realidade e decorou o meu mundo em tom deprimente, angustiante, solitário e triste. Uma palavra que parecia inofensiva, mas ao conjunto do território, ela foi altamente tóxica e destrutiva para a minha vida. Bom, mas chega de falar de mim agora, eu quero falar um pouquinho agora, de você. Quais palavras que você já ouviu? Quais as palavras que já intoxicaram a sua alma? Quais foram aquelas palavras que, do ponto de vista daqueles que lhe falaram, foram palavras inofensivas? Eu só disse, eu só quis ser sincero, eu só quis falar, eu achei que era importante você saber. Palavras que aparentemente não fariam grande diferença, mas que quando conjugadas, quando contextualizadas, quando abraçadas por um histórico maior, simplesmente foram como uma bomba nuclear caindo e desestruturando todas as coisas que você havia construído e o seu mundo ao seu redor. Então você tinha um casamento estabilizado até que aquela palavra destruiu o seu relacionamento. Você tinha uma empresa feliz e sólida até que aquela palavra destruiu a sua compreensão e a sua capacidade de sonhar. Você tinha uma vida íntegra, correta, até que aquela palavra lançou você para a imoralidade. Você tinha sonhos, projetos e princípios, até que aquela palavra, conjugada com vários fatores ao seu redor, acabaram por destruir os seus propósitos, seus sonhos, suas expectativas. Palavras que vieram e que afetaram diretamente você e que emolduraram você dentro de um quadro repleto de situações de preconceito, de constrangimento, de inadequação e quem sabe até de feiura. Palavras que você ouviu e que veio para falar sobre o seu biotipo, que falaram sobre a sua origem familiar, que falaram sobre as suas experiências passadas, que debocharam da sua personalidade, que falaram da sua forma de falar, que tiraram sarro da sua aparência exterior, palavras que falaram da sua condição social, que destruíram seus jeitos, que repreenderam as suas manias, que falaram da sua estética, que falaram sobre a sua fé, que destruíram as suas experiências, palavras que afetaram você e que intoxicaram a sua alma. Eu sei que não somente eu fui afetado na minha adolescência com a frase cara de pedra, mas eu sei que muitos de vocês que aqui estão, também em algum momento da sua vida, também foram afetados.
pessoas que foram afetadas com palavras tóxicas na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, no seu casamento ou hoje antes de vir para essa igreja. Pessoas que receberam palavras que alteraram o seu humor, alteraram a sua identidade e mexeram com a sua autoestima. Pessoas que foram afetadas por palavras altamente tóxicas e sem perceber, acabaram se tornando refém daquela situação. O mundo decorou deprimente, o mundo decorou derrotista, o mundo ficou fracassado ao seu redor, porque aquelas palavras desenharam de forma categórica aquilo que você não é, mas que você passou a acreditar a ser. Porque as palavras criam cenários ao nosso redor que decoram a realidade do nosso mundo. Palavras criam cenários ao seu redor e que acabam decorando a sua vida. E como é que foi decorada a sua vida? Com as palavras que você ouviu. Mas não somente isso. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que falam palavras tóxicas. Nós temos aquelas pessoas que ouvem palavras tóxicas, mas nós também temos aquelas pessoas que intoxicam a alma de outras, com as suas palavras altamente destrutivas, com as suas palavras envenenadas, com o seu humor satírico, com a sua ironia que acaba com o dia de qualquer pessoa, com palavras de duplo sentido, com piadas, com chocarrices, com deboche, com bullying, pessoas que fazem isso com o seu bel prazer, achando que todo mundo tem que ser refém das suas piadas de mau gosto, que todo mundo tem que ser refém do seu humor satírico, que todo mundo tem que ouvir o que ela tem que dizer. Pessoas que hoje pensam que pode falar o que querem, sem que isso não convenha consequências e resultados após essa situação. Eu vejo isso em todo momento, queridos. Eu vejo que não dá para negar que muitos de nós estamos construindo ao nosso redor cenários de destruição e de ferimentos. Nós somos os responsáveis, nós somos os arquitetos por destruir a criatividade dos nossos filhos, por inibir a realidade dos nossos sonhos. Nós somos muitos arquitetos que estão construindo fortalezas que derrubam, destroem, ferem, machucam as pessoas e intoxicam a alma daqueles que estão perto de nós e inclusive longe de nós. Quantos de nós já não tomamos as palavras como sintoma de intoxicação para o outro? Fomos feridos um dia e acabamos perpetuando o ciclo, ferindo e machucando outras pessoas. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera para você essa noite. Quantos cenários de destruição você já criou? Quantos ferimentos você já ajudou a construir na vida de alguém? Quantas palavras de derrota você já liberou? Quantas palavras de perda, de fracasso, de dor, de tristeza, de desmotivação, de pessimismo, de morte você não liberou na vida das pessoas? Pode ser aquele momento onde você disse, isso não vai dar certo. Ou pode ser um momento tão simples como aquele que o seu amigo comprou, um carro novo, e você olhou para ele e disse, você ficou sabendo que estão fazendo recall? Estão chamando lá para a concessionária que está dando problema esse carro aí. Gente com um prazer em destruir, um prazer em intoxicar, e pasmem, a maioria das pessoas que tem a toxina nos seus lábios, não sabem. A toxina que sai dos nossos lábios, e que fere as pessoas, é que nem mau hálito, quem tem não sabe o que tem. Já viu isso? Quem tem não sabe o que tem, vai se acostumando com aquilo e ela não sabe o que tem. E aí nós falamos sobre toxina e você dizendo, não é comigo não, só pode ser aquele fulano, o meu patrão é desse jeito, o meu encarregado é desse jeito, a minha esposa é pastor, deixa eu dar uma cotovelada nela aqui, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Não, muitos de nós, irmãos, somos escravos das palavras que liberamos e tornamos outros escravos junto conosco, colocamos em pessoas em cárcere privado, onde elas não podem sorrir, onde elas não podem criar, onde elas não podem sonhar, onde elas não podem se alegrar, porque tudo que sai dos nossos lábios é desmotivação, construindo um cárcere para cada uma delas. Isso pode ser nos ramos mais, os segmentos mais variados que você puder imaginar. Pode ser na família, no trabalho, na relação entre amigos, na igreja, no ministério, em qualquer lugar. As toxinas podem estar afetando os nossos ouvidos, ou podem estar afetando o ouvido de outros através das nossas palavras. Então, eu queria pensar com você aqui sobre isso essa noite. As palavras tóxicas. E por que essas palavras elas fazem tanto efeito na nossa vida? Por que será que as palavras que disseram para você na sua infância, até hoje perpetuam no seu ouvido dizendo que você não vai ser nada? Eu te disse que você ia ser um fracassado. Eu te disse que você estaria desempregado. Eu te disse que a crise afetaria a sua empresa. Eu te disse que você não seria feliz no casamento. Eu te disse que você não teria sucesso na sua vida. Eu te disse que você seria triste. Eu te disse. Por que será que todos nós somos reféns disso? Por que será que as palavras têm tanto poder para nos enclausurar? Simplesmente por um fato.
As palavras têm poder. As palavras, de fato, elas têm poder. Agora, irmãos, deixa eu dar só uma orientação aqui para vocês, para a gente não ter problema essa noite. Existe um gênero literário chamado autoajuda, e você vai encontrar isso em muitas livrarias, ou melhor, todas as livrarias, porque é o gênero que mais vende na nossa sociedade adoecida e com complexos de baixa autoestima. Quando nós falamos em autoajuda, existe um departamento dentro da autoajuda que se chama confissão positiva. Talvez você já tenha lido um lixo dos nossos dias chamado O Segredo, né? É uma literatura tóxica que inunda a sua alma dizendo com palavras que você tem um segredo na sua mão, que você pode superar tudo se você aprender a lei da atração. Então, se você começar a falar palavras boas, as coisas vão ficar boas. Então, você começa a falar carro zero, carro zero, carro zero. Tadam! Carro zero na garagem, entendeu? Né? Mulher bonita, principalmente para os jovens aqui, né, que tem um pouquinho de espinha, que estão com dificuldade de encontrar lá. Mulher bonita, apareceu na sua frente. Dinheiro, achou um rolo, né? Entendeu? Essa é a ideia da confissão positiva. Você fala e através do que você declara, você atrai. Eu não quero ir por esse ramo, mas eu também não quero dizer que isso não tem o seu tom de verdade. Eu não posso usar as palavras para dizer que eu vou ter vantagem em tudo e que tudo é mágico na minha volta. Não posso, mas eu preciso entender que sim, as palavras elas têm poder, porque elas podem construir o cenário que está ao meu redor. O mundo é decorado através das palavras que eu professo ou as palavras que eu ouço. Pense bem. Você chega bem para o seu serviço, não chega? Animado, depois de um domingo, o pastor falou da palavra, você orou ao Senhor, você disse, minha vida vai ser diferente em 2017. Aí você chega no trabalho e de repente senta na sua cadeira, liga o seu computador e fala, hoje eu vou produzir como nunca. E aí chega uma pessoa e fala assim, você ficou sabendo da lista de demissão? Lista de demissão? Vou fazer mais nada nessa porcaria aqui, vai que eu vou demitido também, né? E a pessoa ela começa então a ficar naquela neura de ser demitida e ela acaba sendo demitida mesmo. Por quê? Porque ela se auto-desmotivou. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma jovem e ela estava com uma síndrome de demissão. Por causa da crise no momento, ela achava que todo momento que ela ia ser demitida. Então ela ligava para o patrão e perguntava, vou ser demitida? Eu falava, não vai ser demitida não. Aí passava uma situação, apareceu uma coisa lá, aí ela ligava para o patrão, fiquei sabendo que fulana foi fazer uma entrevista, você é demitido? Não, você não vai não. E ela foi tanto entrando naquele, e que eu falei para ela, querida, você vai acabar sendo demitida desse jeito, porque o ambiente que você está criando é de demissão. Então eu não quero ir para a confissão positiva. Não estou dizendo que se você falar coisas boas, vai acontecer coisas boas na sua vida. Mas eu estou dizendo que se as suas palavras e as palavras que você ouvir forem boas, elas vão ajudar a construir um cenário ao seu redor de alegria, de paz, de realização e de tranquilidade. Então não entre para a confissão positiva, essa não é uma mensagem de confissão positiva. Você que nos assiste pela internet, não pegue pela metade, porque essa palavra não é de confissão positiva, não é autoajuda, a gente não prega isso na igreja. Mas a gente entende que as palavras sim, elas têm poder para construir uma situação que está ao nosso redor. Então, eu quero partir dessa premissa, as palavras elas têm poder. Por quê? Porque as palavras elas advêm da nossa capacidade de construir linguagem. E a linguagem é o ponto fundamental de integração do ser humano. É através da linguagem que o ser humano se comunica. É através da linguagem que o ser humano se identifica. É através da linguagem que o ser humano altera o curso da história. Lembra da Babilônia? Gênesis capítulo 11. Ei, vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Eles se comunicam, eles mudam, eles alteram o ambiente através da sua comunicação e da linguagem. E o que Deus faz? Ei, desçamos e confundamos as línguas deles. Confundamos a língua deles, para que eles não se comuniquem mais entre si. A linguagem integra, a linguagem traz construção, a linguagem traz capacidade de interferir no mundo e reconstruir a nossa história. Agora, isso é no ramo social. Eu não preciso ir muito longe para saber isso aí. Sociologicamente, a linguagem é definida como nos conectarmos ao mundo ao nosso redor, criando cenários propícios ao desenvolvimento e integração. A linguagem não ajuda apenas a atuar no mundo que estamos, mas a linguagem nos ajuda a construir e transformar. Meu irmão, minha irmã, a sua capacidade de fazer palavras ajuda você a não apenas interagir com o mundo que você vive, mas a construir o mundo que você está. Então nós temos visto muitos maridos acabando destruindo o seu casamento, porque eles vão construindo um cenário de discórdia, de contenda, de mentiras que não se sustentam no casamento e acabam com a sua família. A linguagem é usada para o mal, a linguagem não é usada para elogiar, para favorecer, para motivar, para encorajar, é só para destruir, para inibir, para colocar para baixo. Tudo está errado, a comida está salgada, a casa não está limpa, o banheiro está sujo, o trabalho não está certo, tudo está errado, a calota do carro está arriscada.
E as palavras, elas vão encaminhando para esse sentido, para construir um ambiente de desfavorecimento e de destruição e não de construção. Então eu queria pensar com você aqui sobre esse fato. A linguagem, ela constrói nosso ambiente social. A linguagem constrói nosso ambiente psicológico. É através da interação que nós vamos construindo a nossa identidade. Nós falamos e somos ouvidos, e ouvimos e falamos. Então nós entendemos que através disso nós construímos a nossa identidade social, como grupo, psicológica, como indivíduo, mas a linguagem também nos atua, nos encontra enquanto seres espirituais. Lembre, você não é apenas um ser social, você não é apenas um ser psíquico, você é um ser espiritual. E a linguagem pode afetar indiretamente ou diretamente a sua vida, inclusive a sua construção espiritual. Como que eu imagino isso? Como que eu posso ver o poder da língua? Como eu posso ver que essa construção acontece? Principalmente por Provérbios, capítulo de número 18, que vai mostrar para mim que as palavras têm poder. Veja só o que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia diz que as palavras têm poder. As palavras, elas podem produzir um cenário de vida ou podem produzir um cenário de morte. E aqui não tem confissão positiva, meu irmão. Vou usar um exemplo claro e rápido para você aqui. Você chega em casa, vou usar um exemplo claro e rápido para você. Você quer ter uma noite abençoada, sabe, com a sua varoa. Você quer ter uma noite abençoada com a sua irmã. Não, a sua irmã não coincide da sua esposa, tá bom? Você quer ter uma noite abençoada com a sua esposa. Você quer ter uma noite alegre, feliz, comemorativa. Aí você chega na hora do almoço e fala assim: nossa, tá gordinha, né? Nossa, você viu essa pochetinha que você está aí, né? Aí daqui a pouco você vai sair para o almoço e fala assim: nossa, você viu quanto viu o cartão de crédito? Você gastou tudo aquilo lá naquela loja? Aí depois você volta para a janta, você fala: você viu lá na frente? Está tudo cheio de folha, parece um lixo a nossa casa. E depois você vai lá e fala para ela: nossa, seu cabelo, né, parece estar diferente. Será que ele ficou esverdeado por causa do cloro da piscina? E aí você começa a ficar falando, as luzes dela não estão certas, a roupa não está certa, não ficou bem, entendeu? Parece que ela está meio zaroia naquele dia, está tudo errado. Parece que não deu nada certo. E as suas palavras vão construindo esse ambiente de discórdia. E aí à noite, queridão, você vai lá e fala assim: e aí, vai ter hoje? Ela fala assim: vai ter uma ova, entendeu? E faz banana para você assim, ó. Vai ter nada. Agora pense bem, você chega de manhã, né? Dá um beijo, fala: querida, tem um bom dia para você, tá? Estou indo trabalhar. Estou falando assim para as mulheres que ficam em casa, mas hoje mudou muito, as mulheres também saem para trabalhar. Bom dia para você, querida, tal. Chega no almoço e fala: puxa, mas como você está linda, hein? Está bonita essa roupa, ele caiu muito bem, gostei de ver. Você emagreceu? Mulher adora quando você pergunta assim para ela, entendeu? Você emagreceu? Ela vai ficar animada demais. Fala: não, querida, acho que são seus olhos, mas ela já fica feliz, entusiasmada, entendeu? Eu não estou falando que é para você mentir, estou falando que é para você elogiar. O esforço dela, ela caminhou ontem, você nem percebeu. E aí, depois você fala: não, seu cabelo está bonito. Poxa, que legal, você é uma ótima esposa. Quando você está em casa, fica tão feliz, você cuida de nós, cuida da família, você tem cozinhado e tal. E aí, meu querido, quando você toma banho à noite, você não precisa nem procurar. Você é automaticamente procurado. Você criou um ambiente. Então, quando eu digo confissão positiva, é isso assim: vai acontecer, vai acontecer. Então você chega assim e fica, vou usar um exemplo: quando chegar em casa vou transar com a minha esposa, quando chegar em casa vou transar com a minha esposa, quando chegar em casa vou transar com a minha esposa. Isso não vai atrair nada. Agora, se você tratar bem com as suas palavras e não ficar judiando, machucando, é lógico que você vai ter um ambiente sexual saudável para a sua vida e para a intimidade do casal. É um exemplo simples para mostrar como que a morte e a vida estão nos nossos lábios. A gente pode matar ou a gente pode fazer viver. Eu lembro muito bem da minha esposa, quando ela trabalhava, ela não vem de uma família abastada, e ela trabalhava no período das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, e pegava um ônibus às 5 horas da tarde, viajava 2 horas para chegar em Marília e fazer a sua universidade. E esse era, sabe, o sufoco que ela passava para poder fazer os seus estudos e ter a sua graduação. E antes de entrar na faculdade, quando ela veio com o vestibular e mostrou para o seu pai de uma maneira especial, ela mostrou a aprovação e disse assim: pai, eu passei no vestibular, vou fazer direito. E o seu pai, marcado por aquela situação, por aquele ambiente de desfavorecimento social, disse: a gente não é rico, como é que você vai fazer uma faculdade paga como essa? Você não tem condição, acho melhor você cair a sua ficha e entrar na realidade. Ao invés de estimular a filha, ao invés de incentivar, ao invés de produzir vida, produz ambiente de morte. Graças a Deus, ela foi mais determinada que aquelas palavras, e depois de 4 anos conseguiu a sua graduação, e conseguiu
pedir que o seu pai fosse na sua graduação, e lá estava ele, o seu pai, e estava um agregado lá que tinha acabado de chegar, que era eu, no dia da colação de grau, participando desse momento tão especial na vida dela. Seu filho falou para você, você disse para ele, não vai dar, não vai conseguir, nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. Incentive. Não estou falando para viver num mundo de fantasia, mas a sua palavra pode produzir vida ou pode produzir morte. É você que vai decidir o que você vai fazer essa noite. Agora, uma outra coisa que a palavra produz é o seguinte: os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gosta de usar a língua, meu irmão? Gosta de usar a língua, minha irmã? Oh, como eu gosto, pastor. Dá até calo às vezes, chega até babar. Que delícia usar a língua, pastor. Para falar dos irmãos, para falar da igreja, para falar da cidade, para falar da família. Então, pastor, do cunhado, estou preparado, estou até aquecendo aqui. Vai comer do fruto. A Bíblia fala que você vai comer do fruto da sua língua. Deixa eu usar um exemplo para você. Você chega lá na mesa e vai jantar com seus filhos. E aí os seus filhos estão lá 4, 5, 8, 10 anos e você está falando. Você viu a palavra do pastor? Palavrinha daquela lá, tá mais para confissão positiva, você viu só? Você viu fulano na igreja lá? Ih, aquele cararado é problema, hein? Nossa, a igreja está tão fria, né? A gente não cumprimenta ninguém, ninguém cumprimenta a gente. Você viu, ficou sabendo o que está acontecendo no ministério lá de casais? E os filhos comendo na mesa. Todo mundo lá. E as palavras fluindo, e a linguagem indo, e o veneno escorrendo, e você usando as palavras. Vai comer do seu fruto, meu irmão. Vai comer do seu fruto, minha irmã. Sabe por que tem muitos jovens e adolescentes que não querem a igreja, não respeitam o pastor, não buscam a Deus? Sabe por que eles ouviram no jantar que a igreja não presta, que os líderes são miseráveis, que as pessoas que estão dentro dela são pessoas desfavorecidas de Deus? Elas escutaram que elas são as preciosas, elas são as melhores, e todo mundo está errado. Sabe por que os nossos filhos não estão na igreja? Porque nós aprendemos a falar mal dela, e estamos comendo o fruto dos nossos lábios. Pronto. Quer usar a língua? Use, mas use com responsabilidade. A Bíblia Sagrada diz no Provérbios 27 que até um tolo, um idiota, quando fica calado, parece sábio. Meu irmão, minha irmã, não tem o que falar, fica quieto. Não vai usar a sua língua para comer um fruto amargoso. Saiba que o que você fala tem consequências. O que você fala avança. O que você fala traz frutos. É isso que esse texto prova para mim. Que com as minhas palavras eu posso gerar vida, ou eu posso gerar morte. As palavras estão nos meus lábios e elas podem ser geradoras e criadoras. Onde eu aprendo isso? Muito claro. As palavras criam um cenário ao nosso redor que decoram a realidade do nosso mundo. As palavras são criadoras, são geradoras. Como eu sei disso? Eu sei disso por causa de Gênesis 1:3. Deus disse, haja luz. Todo o ambiente que você vê, ontem nós fomos para Londrina, eu tive que parar em cima do pontilhão de Cambé, para tirar uma foto do arco-íris de Londrina, onde estava demais, não sei quem passou, quem viu, estava lindo. Nós paramos, queríamos fazer um passeio, mas nós paramos para tirar foto, porque nós olhamos o arco-íris e falamos, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tudo que você vê, os animais, a natureza, as coisas grandes, as ilhas paradisíacas, tudo que você vê, a complexidade do ser humano, a complexidade da fauna, da flora, tudo é o resultado de um Deus que criou pela palavra. Deus disse, haja. E todo o ambiente, todo o cenário foi construído pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança. Deus nos deu o poder de, pelas palavras, também criarem cenários. Cenários de vida e não cenários de morte na nossa casa. Cenários de vida e não cenários de morte na nossa família. Então, quando Deus diz, haja luz, Ele está criando pela palavra. E Ele está dizendo para a sua criação, vocês precisam usar esse poder para gerar vida e não criar ambientes de morte. Nós somos criados à semelhança de Deus, irmãos, para criar situações que abençoem e não que amaldiçoem. Este é o exemplo bíblico. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E Ele nos deu também o mesmo privilégio de criar pelas palavras os ambientes que estão ao nosso redor, de gerar vida, alegria, paz, salvação pelas palavras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Deus nos deu o poder da palavra, para que através da palavra seja gerado alegria, paz e salvação. E a gente não se deu conta disso ainda. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui com vocês, para a gente pensar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, a palavra geradora, vida ou morte, eu estou dizendo que as palavras mudam o mundo. As palavras mudam o mundo, o meu, o seu, o dos outros e ao redor. As palavras, elas são capazes de mudar o mundo. Pense bem. O seu amigo ou a sua amiga de trabalho está lá, deprimida,
porque uma situação catastrófica abalou as suas estruturas emocionais. E você passa de longe do trabalho. Leve uma palavra, atravesse o setor e diga: eu creio num Deus que faz milagres. Apegue-se à esperança de Deus, que Deus está com você. Essa palavra pode mudar o dia de uma pessoa. Essa palavra pode mudar a intenção de um suicida. Irmãos, eu já ouvi relatos verídicos de pessoas que estavam prontas a dar cabo da sua vida. Uma ligação, uma mensagem, uma palavra bendita livrou essa pessoa da morte. Eu queria convidar você a pensar se as palavras realmente não mudam, se não mudam você, se não mudam o mundo ao seu redor. E aí eu quero aqui com você só dizer essa coisa importantíssima: as palavras, elas nunca são inofensivas. Não existe território neutro para a palavra. Não existe uma palavra média, ou ela é boa, ou ela é ruim. Ou ela produz vida, ou ela produz morte. Ou as suas palavras estão produzindo bênção, ou estão produzindo maldição. Ou as suas palavras estão curando, ou as suas palavras estão ferindo. Não existe território neutro, não existe campo neutro quando usamos a nossa linguagem. Ou nós estamos de fato construindo e edificando, ou estamos destruindo e derrubando. Não existe território neutro nas palavras. Sabe por quê? Porque elas sempre reverberam. As palavras, elas aumentam, dependendo da acústica do contexto, elas aumentam, elas fluem, elas avançam. Foi descoberto algum tempo atrás, alguns cientistas que enviaram sondas para o espaço, eles encontraram sinais sonoros no espaço vindo da Terra. E eles foram identificar os sinais sonoros, e sabe o que eles descobriram? Isso foi na década de 2000, na virada do milênio, lá do nosso milênio. Sabe o que eles descobriram com as sondas e que encontraram sinais sonoros no espaço? Eles descobriram que havia um discurso emitido por uma rádio de transmissão, que era de origem de 1933 aproximadamente, um discurso que foi transmitido ao vivo do Hitler. Essas ondas sonoras, elas saíram do ambiente da Terra, atingiram a atmosfera, foram à estratosfera, alcançaram o universo e estão reverberando ainda, ao ponto de 70 anos depois, uma sonda captar o discurso que foi emitido por ondas de rádio naquela época. As palavras, elas não ficam no lugar, elas reverberam, e dependendo da acústica elas aumentam, dependendo da acústica elas fluem. Vou tirar o microfone. Coloca o microfone, olha a reverberação que ela acontece nesse ambiente. Ela bate nos vitrais, ela bate na parede, ela vai, ela sai por aqui, ela entra na casa do vizinho. Não há nada que possa deter as palavras de fluírem. Então, sabe o que eu queria dizer para você? É que quando você diz algo, essas palavras, elas têm uma consequência. Elas vão atingir alguma coisa. Um certo homem cansou de ver o seu filho falando palavras de maldição. Tudo na sua casa era desgraça. Talvez na sua casa seja também, misericórdia, meu irmão. Acontece uma coisa, ô desgraça, ô diacho, ô demônio, né? Uns não falam, né, que é o capeta, não, é o lapeta, né? Cá não, é lá, ô lapeta, não sei o quê, e fica nesse negócio, e fica xingando, fica amaldiçoando, fica falando palavrões dentro de casa, e fica tudo um ambiente hostil com as palavras. Então esse jovem estava lá, xingando e amaldiçoando com as suas palavras. O pai dele, cansado daquilo, pegou e levou no prédio mais alto da cidade, com um saco de penas, e falou para o seu filho: filho, eu tenho uma tarefa muito importante para você hoje. Se você cumprir essa tarefa, você terá uma recompensa muito grande. Pode dar, papai, estou pronto. E o pai abriu o saco e balançou as penas que estavam dentro do saco, e o vento espalhou aquelas penas pela cidade toda, espalhou pelos campos, e as penas foram cada vez mais longe, ampliando o grau de alcance. E então o pai disse para ele: filho, eu quero que você saia e recolha todas as 454 penas que eu coloquei nesse saco. O filho olhou para o seu pai e disse: pai, essa tarefa é impossível de fazer. E o pai disse: assim são as palavras que saem da sua boca. Uma vez que elas saem, você não pode recuperá-las mais. Talvez você diz assim: mas eu só falei aquilo, eu só falei a verdade, eu só quis dizer, agora a culpa é minha por ter falado. Sabe o que você fez? Você espalhou penas que você não vai ser mais capaz de puxar de volta. Penas que você não será mais capaz de recolher. Porque essas penas, elas fluíram, elas ampliaram, elas reverberaram e alcançaram. Por isso, a pergunta que tem que ser feita essa noite ao nosso coração
é que essa coisinha que nós falamos, eu só falei uma coisinha, o fulano é muito dodói, não pode falar nada para ele, não pode falar nada para ela, só que essa coisinha é de fato a nossa língua. A nossa língua é essa coisinha pequenininha, que destrói casamento, destrói igreja, destrói pessoas, destrói sonhos, essa coisinha pequenininha que liberada, intoxica a alma, contamina pessoas, envenena relacionamentos. Quantas pessoas não olham mais para os seus irmãos, quantas pessoas não se abraçam, não perdoam, não convivem juntos por causa de uma coisinha. E é essa coisinha que o Tiago fala em capítulo 3, versículo 3. Olha só o que o Tiago fala dessa coisinha chamada língua. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma fagulha. Um cavalo indomável é domado por cabresto, uma coisa pequena. Um navio gigante é domado e dominado e dirigido por um leme, uma coisa insignificante. Um bosque incendiado começou com uma faísca. E as desestruturas da nossa vida, as dores, os ferimentos, os problemas que causamos e que causaram em nós, foram originados de uma palavrinha, de uma linguinha que saiu fora do propósito, que não abençoou, que não fez o que correto e acabou amaldiçoando e destruindo. É pequenininho, meu irmão. Não é nas grandes coisas. Essa língua, ela pode ser pequena, mas ela tem um grande poder de destruição. A língua sua, ou vai construir ou vai destruir, abençoar ou amaldiçoar, ferir ou trazer cura. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você essa noite. O problema é que nos domingos à noite você apenas me ouve. Haverá um dia onde nós teremos nossos pequenos grupos nessa igreja, onde nós queremos te ouvir. É hora de você falar que eu quero conhecer você. Eu quero que outras pessoas também conheçam você e conheçam as suas palavras. Porque eu tenho o privilégio e a oportunidade de conhecer algumas pessoas e conhecer suas palavras. Infelizmente, as suas palavras estão cheias de toxinas, porque as palavras nos revelam. Diz-se Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você fala desgraça, é disso que o seu coração está cheio. Quando você fala inveja, é isso que o seu coração transmite. Quando você destila vingança, é isso que o seu coração vive. A boca fala do que o coração está cheio. A boca revela nosso sistema de valor, nosso sistema de crença. A boca revela quem nós somos de verdade. A boca não consegue nos esconder. Ela evidencia, de fato, o que tem no nosso coração. É intolerável, meu irmão e minha irmã, que você, na sua casa, mande a sua esposa para aquele lugar. É intolerável que você amaldiçoe seu filho, dizendo aquelas palavras tão duras e tão grosseiras. É intolerável que no ambiente de trabalho você diga sobre uma pessoa que ela vá para os quintos dos infernos. É intolerável que você continue rogando praga sobre pessoas que estão vencendo na vida. É intolerável que a sua boca esteja transmitindo tanta crueldade, tanta hostilidade, tanta doença que está dentro do seu coração. Então, nós encerramos por aqui. Porque eu preciso saber com você, só se você é produtor de toxinas, ou se você é reprodutor de vida. É isso que eu quero saber de você essa noite aqui. Aliás, eu não. O que você precisa saber a respeito de você é isso. Eu sei o que é a meu respeito. Eu preciso me avaliar. O que você precisa saber sobre você é que se você é produtor de toxinas, ou se você é reprodutor de vidas. Olha só, o que o texto de Tiago 3:8 diz. O mesmo texto de Tiago que a gente está pensando nele. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha aqui, ela é tóxica. A língua pode ser tóxica, incendeia o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Forte, né? Pelo inferno. É o inferno que ativa o fogo da nossa língua para destruir, amaldiçoar. É cheio, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Se nós estamos falando então, queridos, de desintoxicar a alma, a minha palavra para você essa noite é: desintoxique a sua fala, desintoxique suas palavras, desintoxique a sua língua, abençoe e não amaldiçoe mais. Produtores de toxinas, conforme diz Efésios 4:29, olha só, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Sabe o que significa a palavra torpe? É a palavra podre,
que apodreceu, que perdeu a utilidade, tantas palavras cadavéricas, tantas palavras torpes, tantas palavras que não produzem vida, meus irmãos, saindo da nossa casa, do nosso ambiente, da nossa igreja, da nossa vida e da nossa fé, tantas palavras que destroem, tantas palavras podres. Grave bem essa palavra, a palavra torpe, tá? Palavra podre, a gente vai voltar nela em 1 minuto, veja só o que vai acontecer. Palavra torpe, palavra podre, é o original grego dessa palavra. Preciso saber se as suas palavras, então, elas estão produzindo toxinas. Se elas estão cheias de ira, amargura, inveja, rebeldia, vingança, orgulho. Se as suas palavras são mortíferas, inibidoras, castradoras, mortíferas, malditas. Malditas e malditas. E se você é um reprodutor de vida, aí sim, meus irmãos, olha só. A gente pode escolher essa opção. A gente tem uma alternativa diferente, a não ser imprecar palavras doídas na nossa vida. Olha só, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. É útil? Vai embora, meu irmão. Vai que é sua, Tafarel. Vai lá e fala. É útil? Fala. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ela tem que ter um propósito. Conceda graça aos que ouvem. Quais são as suas palavras? Vou fazer mais uma perguntinha então. Suas palavras são expressando vida? São encorajadoras, edificantes, saudáveis, verdadeiras, vivificantes, benditas? Benditas? Como são as suas palavras? Qual é o cenário que você deseja construir com as suas palavras? Qual é o cenário? Lembre-se, as palavras mudam o mundo, o meu, o seu e dos outros ao seu redor. Agora é a hora da verdade, meus irmãos. Não importa qual palavra que a gente ouviu ou que a gente anda escutando. Não importa se a gente está sofrendo com palavras letais ou mortíferas. Quem sabe nós estamos sofrendo com a toxina das palavras que outras pessoas disseram para nós. Mas a gente precisa saber que a gente tem um antídoto para isso, meus irmãos. As palavras cara de pedra já não me fazem diferença nenhuma. A única coisa que ficou na minha vida são marcas no meu rosto. Inclusive, adolescente, leva a sério o que tua mãe diz, não cutuque. Não cutuque. As únicas marcas que ficaram na minha vida, a palavra cara de pedra, são as marcas que tenho ainda no meu rosto. Porque o meu coração foi transformado aos 17 anos, quando eu encontrei uma pessoa que falou para mim o que eu era e não o que os outros diziam. Quando eu encontrei uma pessoa que disse para mim que eu era muito mais do que uma cara de pedra que precisava ficar se escondendo das pessoas. Uma pessoa que falou para mim que eu era bonito como eu era, inclusive quando eu fiquei careca depois que eu casei. Uma pessoa maravilhosa, que me disse palavras de vida, Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que falaram ao seu respeito, não importa o que imprecaram contra a sua vida, não importa a maldição que lançaram contra o seu coração, não importa o que falam do seu passado, você precisa encontrar alguém que fale de você, da maneira como você é, e da maneira verídica. Essa pessoa é Jesus Cristo. Você precisa encontrá-lo. Pedro estava, todo mundo tinha abandonado Jesus. Jesus olhou e falou: e aí, camarada, vai me abandonar também com os discípulos? E o Pedro fala: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus tem palavras de vida eterna para você. Não importa o que falaram, não importa as toxinas que foram liberadas no decorrer da sua história, os cenários que foram construídos, Jesus tem palavras de vida eterna para você, para o seu casamento, para a sua profissão, para os seus filhos, para a sua fé, para os seus relacionamentos, para a sua igreja, para a sua vida, para os seus sonhos. Deus tem palavras de vida eterna para você. Ouça o que Ele diz, porque senão, se esse antídoto não for tomado, as toxinas da maldade e das palavras tóxicas vão afetar e destruir seu coração. Mas também não importa o que você ouviu, o que importa é o que você vai falar a partir de hoje. Não importa quais palavras que você recebeu, o que importa é saber se você está intoxicando pessoas. Isso que importa essa noite. Você também está intoxicando pessoas? É hora de parar com o ciclo de contaminação. E sabe como eu acho na Bíblia um ciclo, uma maneira de parar o ciclo de contaminação? Para parar de falar mal, ou para parar de amaldiçoar, ou para parar de criar cenários de destruição, de contenda ao redor da minha vida? Olha só o que a Bíblia diz, novamente os textos que nós citamos, tá? Palavras que conceda graça aos que ouvem. Aí eu fui pesquisar na Bíblia palavras de graça. Olha só que interessante que eu achei. Colossenses 4:6 diz assim: suas palavras sejam sempre com graça, temperadas com sal. Olha só, graça e graça, mas eu grifei temperadas com sal, sabe por quê? Lembra a palavra torpe, ela significa o quê? Podre.
Quando não se tinha geladeira, as pessoas usavam para preservar as carnes de que maneira? Sal. Por isso que a Bíblia fala, seja a sua palavra com graça, tempera com sal, não deixa, meu irmão, suas palavras apodrecerem, não deixa suas palavras putrefarem, não deixa suas palavras morrerem, preserva com sal, cuida dela com carinho, mas cuida com graça. As suas palavras têm que transmitir graça, sua palavra tem que ser com graça. E olha o que é mais fantástico que eu achei na Bíblia. Eu fiquei surpreso com isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com a igreja, porque essa é uma descoberta fantástica. Veja só o que diz João 1,14. E a palavra se fez carne, Jesus Cristo de Nazaré, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, palavra e graça. Meus irmãos, quando nós falamos de palavra aqui, nós não estamos falando de falatório, nós não estamos falando de frases bem elaboradas. Quando nós falamos de palavra, nós estamos falando de Jesus. Libere Jesus na sua vida, flua Jesus dos seus lábios, flua Jesus do seu coração, encha Jesus do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio de graça, é graça que vai embora. E se você está cheio de paz, é paz que vai afetar as pessoas. Se está cheio de alegria, é alegria que vai inundar seus relacionamentos. Se está cheio de Jesus, é o prazer de viver nos pés do Mestre que vai inundar as pessoas. Sua palavra tem que ser com graça, sua palavra tem que ser Jesus. Ele é o centro das nossas palavras. Por isso, antes de sair nossos lábios uma palavra, será que Jesus falaria o que falaríamos? Será que Jesus está nessa palavra? Quando eu amaldiçoo o meu irmão, quando eu fofoco, quando eu intrigo, quando eu amaldiçoo, será que Jesus está saindo dos meus lábios? As palavras criam cenários ao nosso redor que decoram a realidade do nosso mundo. E então, para encerrar com vocês aqui, Jesus é a palavra que transforma o mundo. Amém? Amém? Jesus é a palavra que vai transformar a sua vida. Tanto se você ouviu, ou como se você falou, Jesus é a palavra que transforma, que liberta. Jesus é a palavra de graça que vem entre nós. Equipe de louvor, fiquem aqui à frente, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero convidar você a imaginar nesses 5 minutos que temos aqui para encerrarmos a nossa celebração. Eu quero convidar você a imaginar. Imagine sua família, se não houvesse palavras tóxicas daquela casa. Imagina você voltando para sua casa hoje e as palavras tóxicas foram eliminadas do seu casamento, da sua família. Como seria a sua casa? Pense como seria seu ambiente de trabalho se as pessoas aprendessem a não liberar toxinas nas suas vidas. Pense como seria a sua vida se você aprendesse a profetizar bênção e a não ficar chamando maldição para o seu coração. Pense como seria a nossa sociedade, pense como seria a nossa igreja, se a gente aprendesse a falar, me perdoe, me desculpe, falei o que não devia, ou se a gente aprendesse a ficar quieto, quando a gente não tinha nada para falar. Se a gente fosse sábio o suficiente para não liberar aquela palavra pequena, que pode desgraçar e destruir a vida do nosso irmão. Pense como seria o mundo, pense como seria o universo, pense como seriam situações ao nosso redor, se nós tivéssemos a capacidade de mudar as palavras. Nós provavelmente mudaríamos o mundo. Agora não é se nós teríamos a capacidade. Você essa noite pode mudar as palavras. Você pode mudar as palavras a respeito da sua família. Você pode mudar as palavras a respeito do seu trabalho. Você pode mudar as palavras a respeito de você mesmo. Pode mudar as palavras a respeito da sua igreja. Você pode mudar as palavras a respeito dos seus filhos. Você pode mudar o mundo que está perto de você. E pode fazer algo melhor e mais bonito. Tem uma canção muito antiga que diz que não vou calar os meus lábios, eu vou profetizar. Não sei quantos de vocês lembram, mas é uma canção que nós costumávamos cantar no começo da minha conversão. E a gente tinha o privilégio, então, de pelo menos um momento da nossa vida a gente parar de reclamar e de lamuriar e de começar a abençoar as pessoas. E ela dizia mais ou menos assim, através da canção, não vou calar os meus lábios, vamos dizer assim? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Novamente. Não vou calar meus lábios. Vamos fazer isso pelo menos essa noite? Vamos profetizar bênção sobre a nossa vida e dos nossos irmãos. Dê a mão para a pessoa perto de você. Feche os corredores, pode dar a mão. Nós vamos abençoar uns aos outros. Vamos praticar hoje, para praticar amanhã.
para praticar na nossa casa. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Vamos de novo, vamos do início. Não vou calar os meus lábios. Não vou calar Meus lábios Profetiza sobre seu marido, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre o seu irmão, seus filhos que estão perto, profetiza no mundo espiritual, profetiza no seu trabalho. Vamos abençoar, abençoe. Não cale seus lábios nunca mais. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Profetiza, filho do homem, profetiza, filha de Deus, profetiza nesse lugar. Abençoar quem Deus levante a mão da pessoa que está perto de você, olha para ela e diz assim sobre sua vida. Pode dizer para ela, diga para ela sobre sua vida. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Senhor, nós abençoamos, nós abençoamos, nós abençoamos com as nossas palavras. Nós usamos esse poder das palavras que o Senhor colocou no ser humano para criar cenários de bênção, de alegria, de salvação, Pai, de integração, de comunhão, de felicidade, de realização, de sucesso. Palavras, ó Deus, que não são lançadas ao vento, palavras, ó Deus, que são lançadas a corações, a pessoas, e palavras que são direcionadas ao mundo espiritual. Nós agora, Pai, cancelamos toda palavra maldita, toda palavra imprecada, toda palavra dita na infância, na adolescência, na juventude, ainda hoje ou amanhã que serão ditas. Nós cancelamos seus efeitos, porque nós recebemos as palavras de Jesus, palavras que trazem vida eterna. É essa palavra que ouvimos essa noite, e a nossa vida será diferente, Pai, porque nós escutamos o que o Senhor tem a dizer. Nós abençoamos as nossas vidas, nós abençoamos os nossos corações nesse lugar, em nome de Jesus. Fique onde você está. Cadê os adolescentes que vão no Teen Street? Vem aqui à frente, nós vamos abençoar vocês. Os adolescentes que vão no Teen Street Brasil, lá em Maringá, pode vir aqui à frente. Fique no seu lugar, não saia não, deixa eles contornando aí, pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, nós queremos abençoar a vida de vocês. Será um tempo precioso, onde esses jovens estarão lá servindo ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. E nós vamos como igreja abençoar que a vida deles, nenhuma dessas vidas voltará da mesma maneira. Serão transformadas por Jesus, serão libertas, serão tocadas e voltarão de uma maneira preciosa para serviço no reino. Amém, igreja? Amém. Então estenda a sua mão para cá e nós vamos abençoar esses adolescentes e jovens aqui. Pai, obrigado, Deus, por esse exército que o Senhor está levantando na nossa comunidade, de jovens e adolescentes, e o Senhor está dando ferramentas, ó Deus, à nossa comunidade, inclusive, ó Deus, através desses que lá estão indo, que o Senhor possa abençoá-los, usá-los, e que eles possam de uma maneira especial, serem, ó Deus, agraciados e edificados na Tua presença naquele lugar, que cada um deles tenha um encontro especial com o Senhor, que cada um deles tenha um toque, ó Deus, específico do Senhor naquele dia, naqueles dias, e que eles possam receber do Senhor tudo o que precisam para serem jovens e adolescentes, livres das armadilhas do inimigo e cuidados pela Tua graça. Nós os abençoamos, Pai, como igreja, e profetizamos bênção e vida sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, viu? Deus abençoe, tá? Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai tão maravilhoso, esteja com você e com seus lábios hoje e sempre, tá bom? Deus abençoe, amém, uma boa semana, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, desintoxicando a alma.
fala para esperar, já vem, tá bom?